Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar retornando hoje o Contar Pode, ao lado de duas mulheres sensacionais, Josi Xavier e Fanny. A gente vai tratar sobre um tema muito importante, que é a transição de carreiras. A gente vai falar um pouquinho das nossas experiências na transição de carreiras e Fanny, que é especialista nessa área de gestão de carreiras, vai falar a parte técnica. Eu e Josi, a gente vai falar das nossas experiências. E Fanny vai tratar da parte técnica, além de trazer para vocês um curso que ela fará no dia 22 de julho, que é uma imersão sobre gestão de carreiras. Mais para frente, ao decorrer do programa, ela vai falar um pouquinho a mais sobre como é que será esse curso e os detalhes do curso para vocês. Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Juliana Alcântara, contadora. Sou a mentora do Contar Pode, junto com o Dr. Felipe Mendes, que é advogado. O nosso intuito é tratar sobre temas jurídicos contábeis, mas a parte de gestão de carreiras está entrelaçado dentro das carreiras da gente, tanto da contabilidade quanto da temática na advocacia. Está tudo entrelaçado, porque as carreiras, elas têm uma conexão, né? E a gente precisa falar sobre inovação nas carreiras, sobre a nossa... Nossa luta mesmo. Nossa luta, né? Também sobre a nossa... Um planejamento, né? Como é que anda? Ela está pensando. Oxigenar a nossa carreira, a nossa profissão. Sempre estar em constante mudança, inovando, como sempre, né? E até porque as mudanças, elas estão muito rápidas. Semana passada, a gente teve uma mudança na rede social, né? Do nada surgiu uma outra rede social, que foi o Thread, né? A gente dormiu e acordou com a rede social nova, então tá tudo muito rápido. E a gente tem que se adaptar. Bem assim é com a nossa profissão. A gente tem que estar sempre inovando, gerindo nossa profissão, inovando, oxigenando, procurando mudanças para que a gente não fique para trás. E aí, a gente buscou uma temática diferente e eu me juntei com essas duas meninas maravilhosas que vão fazer parte do programa hoje. Eu vou deixar que elas se apresentem, porque cada um fala por si, né? É muito melhor que a pessoa fale o que é que faz, a sua carreira, do que eu estar aqui falando por elas. Dou a palavra para você, Fanny. Seja muito bem-vinda. Fale um pouquinho da sua carreira, se apresente, que todo mundo quer lhe conhecer. Então... Primeiro, eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui com você, né? Junto com a Josi, que é um case de sucesso do design de carreira. Eu sou Fanny Adams, eu vou falar quem eu sou depois, o que eu faço, né? Claro. Eu sou uma ribeirinha, tenho 33 anos, sou ribeirinha da cidade de Brejo Grande, já ouviu falar? Já. Então, é a maior cidade do estado de Sergipe, né? Só que não. No meu coração, ela é a maior. E eu, na verdade, eu sou originária de Brejo Grande, mas eu já atuo e já, na verdade, vim para cá, né, para Aracaju, que é a nossa capital aqui de Sergipe, com o intuito de me desenvolver na minha carreira, né? Eu queria estudar e queria crescer. Então, eu me formei como administradora, eu já sou especialista em gestão comercial pela GV e sou design de carreira, atuo com gestão de carreira já há mais de 6 anos, né? E também sou estrategista comercial de pequenos e médios negócios. Então, eu acabo ajudando pequenas e médias empresas a emplacar os seus processos de vendas, a estruturar os seus processos de vendas. Eu não vou falar muito, não, porque senão já vou começar a falar sobre o tema. Porque a minha história de carreira, ela permeia a transição de carreira. Então, eu vou deixar a palavra para a Josi se apresentar. Boa tarde, gente. É uma satisfação estar aqui com você, Ju. Minha admiração, né? E Fanny também, que é a minha mentora, que está comigo nessa jornada de transição de carreira, né? Desde que eu resolvi dar esse passo. Eu sou Josi Xavier, sou empresária, eu tenho uma empresa de eventos na área de cerimonial público e também sou funcionária do cerimonial público de Aracaju, na Câmara Municipal, que acaba... Cortei. Que acaba agregando. Diversificando. E diversificando, além de me trazer um network, né? Então, eu sou Josi Xavier, sou de Aracaju, Sergipe, e estou aqui nessa tarde para contribuir um pouquinho com vocês. Melhor terra, né? Legal. Mas é a melhor terra, viu? Perfeito. E é isso, a gente está aqui para falar, né?
de forma... Ninguém é especializada na área de jornalismo. A gente está aqui para contribuir com nossas... Bater um papo, né? Vai ter uma hora que vai fugir o raciocínio meu, o seu. Ainda mais o primeiro. E errar é humano também, né? Gente. Bom, e aí, eu acho que dá pra gente começar falando. A minha primeira pergunta vai ser, vamos falar um pouco sobre a transição de carreiras nas nossas vidas. Pela ordem alfabética, né? Fanny, fala um pouquinho de uma transição que você passou na sua carreira que possa contribuir para alguém que está precisando fazer uma transição, para alguém que está precisando mudar, sair da zona de conforto. Eu estava querendo essa palavra. Sair da zona de conforto. Que às vezes a gente é muito apegado, né? A uma área ou a um tipo... Por exemplo, antes da gente fazer esse programa aqui, a gente se reuniu, tá, gente? A gente estudou, alinhou os discursos e aí eu lembrei que a gente falou que tem pessoas que são apegadas a CLT, né? Muitas pessoas são apegadas a CLT. E o mercado hoje está muito rápido, muito moderno. A gente tem que estar acompanhando, né, o raciocínio ou essas mudanças tecnológicas. E aí, por que não a gente empreender? Muitas de nós aqui, a gente é CLT ou tem o nosso fixo, não necessariamente CLT, mas tem o nosso fixo, mas a gente também empreende. Eu sou contadora, estou atualmente diretora financeira da Câmara Municipal de Aracaju, mas eu tenho uma empresa contábil também, eu faço consultoria, eu me viro nos 30. Sim, sempre estou fazendo um bico, tem um levantamento de créditos de impostos para fazer, então ali eu ganho um bico, né? É assim que a gente chama. Então, a gente sempre está tendo que fazer esse movimento até para agregar financeiramente, né? Isso, E aí, eu queria que a gente falasse um pouquinho das nossas experiências, o que a gente vivenciou de o que a gente fez de transição de carreiras. Eu anotei uma parte minha, mas vamos pela ordem. Fanny, a palavra é sua. Então, eu quero pedir uma licença para a gente fazer uma contextualização. Porque quando a gente fala sobre transição de carreira, e esse tema ele é muito, muito falado justamente ali entre os 28, 35 anos, até os 45 anos, a gente tem várias fases. Existem algumas metodologias de estudo do desenvolvimento humano que falam sobre que a nossa vida ela passa por períodos de desenvolvimento. Então, que varia de 7 em 7 anos. Existem outras filosofias que falam que é de 9 em 9 anos, e que a gente passa por ciclos de renovação, né? E existe uma fase em que nós estamos em fase de formação e outra fase de realização, né? E outra fase de amadurecimento, onde a gente vive uma curva. Imagina, né? Nosso corpo humano, ele passa por uma curva de energia, se você parar para pensar, de quando a gente é criança e quando a gente envelhece, né? Então, a gente vai diminuindo o nosso ritmo, a gente vai aumentando a nossa maturidade, nossa consciência espiritual, por exemplo, vai também aumentando, ao passo que a nossa energia física vai diminuindo. E o que isso influencia, então, Fanny, no nosso desenvolvimento de carreira? Totalmente. Se você parar para pensar, será que quando você nasceu e você era criança e começou a brincar de coisas, será que seu sonho já era ser contadora? Não. Então, de onde vem o sonho de ser contadora? De onde vem a vontade de trabalhar com isso? Então, existem pesquisas que falam que apenas 30% das pessoas que tiveram alguma profissão, né, na infância, conseguiram, de fato, atuar dentro dessa profissão. Então, a gente tem uma gama aí de gente, né, de 70% das pessoas não conseguem exercer a profissão de infância. Mas o porquê isso? E aí a gente começa a divagar um pouquinho sobre isso também. Pense, será que ser médica, que era o sonho de uma grande parte das pessoas, era uma vontade da criança ou do pai da criança que influenciava essa decisão? Sim. Né? Ou era uma pressão social que essa criança ela vivia dentro da escola, ou familiar mesmo, enfim. Então, são várias. Nós somos, querendo ou não, muito impactados pelo meio onde a gente está. Então, é importante a gente separar o que de fato, e aí os pais eles têm uma grande importância na vida dessas crianças, de observar mais esses talentos que vêm da própria criança e não impor a elas o que elas devem gostar ou não, e observar mais, estimular, conhecer. Infelizmente, a gente, enquanto pais, né, nessa dinâmica de correria, poucos pais têm a oportunidade de acompanhar de perto o desenvolvimento dos seus filhos. E isso impacta muito no crescimento deles. Imagine a gente, né? Então, qual que era o seu sonho quando era criança? Qual é a profissão do seu sonho?
Então, meu pai é engenheiro elétrico, e aí, geralmente, a gente quer seguir alguma coisa, né, que tá ali dentro, que a gente tá vivenciando. Então, meu sonho era ser engenheira elétrica. Mas, na minha época, engenheira elétrica era muito concorrido na UFES. Era um curso tão quanto medicina. E aí, eu sempre fui aquela estudante, nunca fui de ficar em recuperação final, nunca perdi ano, mas nunca fui aquela estudante de tirar 10. E, na minha época, você tinha que tirar 10, você tinha que estar naquele... entre 9,5 a 10 para passar, em medicina ou engenharia elétrica. Então, eu botei na minha cabeça... Era a profissão do momento. Eu botei na minha cabeça que eu não passava. E meu pai dizia o seguinte: filha minha tem que estudar em Universidade Federal. Filha minha tem que passar na Universidade Federal. Ou seja, toda uma pressão ali já. Né? Enfim, e aí eu gostava muito de contabilidade, era a minha segunda opção. Mas você acredita que no meu colégio... vieram conversar comigo, porque contabilidade não estava dentro das profissões, né, ali do... Em alta. Né, em alta. E no colégio que eu estudava, era direito, medicina, engenharia elétrica, contabilidade, né? não, essa daqui não estudou aqui, não. Mas eu botei lá, eu quero contabilidade. A minha primeira opção era engenharia elétrica, mas eu preferi para contabilidade, porque eu também tinha esse sonho. Dentro da minha família tinham muitos contadores, meu avô, eu me inspirava muito no meu avô, nos meus tios. Então, eu tinha essas duas opções. Enfim, fui para contabilidade e até hoje estou nela. Eu amo contabilidade. Tanto é que eu estou terminando o mestrado agora. Tenho intenção de fazer um doutorado. Então, eu realmente amo contabilidade. Tive a oportunidade de fazer direito, mas eu não quis. Eu acho que se eu for boa na minha... Isso é um pensamento meu. Eu quero ser a melhor contadora. Então, eu quero sempre estar melhorando o meu conhecimento dentro da minha área. Perfeito. Então, olha, o que acontece? Muitas vezes, a gente escolhe profissões por conta de um status quo social. Então, nós já sofremos uma pressão de competitividade desde a escola. Nós somos estimulados à competição e não à colaboração o tempo inteiro. Então, a gente tem que ser o melhor, tirar sempre as melhores notas. Então, você não foi estimulado a estudar por prazer. Né? Você é estimulado a estudar porque você precisa estar dentro do mercado. Você precisa ser atraente para as empresas. Você precisa ganhar dinheiro. Então, você não é estimulado a ser o melhor profissional porque você vai ser um talento. Não é isso. Você precisa ser atraente para o colégio. Para o colégio. Precisa daquela faixa. Exatamente. Né? Então o formato da nossa educação, se você for estudar hoje História da Educação no Brasil, ela é formada para desenvolver profissionais para as empresas. Então, a educação no Brasil ela só passou a ser democrática já muito perto, não tem muito tempo. A história da educação é recente no nosso país. Só quem tinha acesso à educação eram os grandes que tinham acesso a isso. A gente passou a ter acesso por quê? Porque veio, né, a necessidade de produção, né? O nosso país começou a crescer muito e a necessidade de produzir mais fez com que a própria organização social se preocupasse em formar essas pessoas para as empresas. Então, hoje, por exemplo, eu atuo dentro de uma instituição sem fins lucrativos, que é a maior instituição de ensino executivo do país, e ela foi criada, né, na década ali de 40, na época de Vargas, né, em que o Brasil passou por uma grande explosão eu digo de produção, de crescimento e tudo mais. Todo mundo conhece a era Vargas, né, de crescimento. E foi necessário investir. Então, juntou-se um conglomerado de empresas, o governo investiu muito nessa instituição para que ela pudesse ser uma ponte de desenvolvimento para que o país pudesse crescer. Então, imagine que toda essa pressão, né, que a gente sofre influencia as escolhas que a gente tem. E nem sempre são as escolhas da nossa alma, nem sempre são as escolhas da nossa essência. Não. Então, por exemplo, falando agora sobre a minha carreira, né, eu saí de Brejo Grande, vim para cá, para Aracaju, para estudar aos 16 anos. E imagina que, naquela época, eu estudava em colégio público, então eu era uma das melhores alunas no colégio público de lá. Quando eu cheguei aqui, eu era a pior aluna. Então, olha a fração, né? Eu estudava de manhã, de tarde, de noite, feriado, para recuperar esse tempo perdido. E sempre eu tive uma propensão muito grande pela liderança, pela comunicação. Então, eu brincava, na época eu era adolescente, eu falo que eu brincava porque era uma profissão informal. Eu era radialista, né? De uma rádio comunitária na cidade. E eu adorava aquilo. Então, eu falei, não, o primeiro vestibular vai ser para
jornalismo. Jornalismo, certo. Ok. Reprovei. O primeiro vestibular. Na época não tinha cotas, não tinha facilidades, né? Para que as pessoas que tiveram menos oportunidades conseguissem crescer. E então eu entrei para a competição igual por igual. E aí é onde está a luta, nem sempre é justa. Né? A gente não está falando sobre equidade, não existe isso. Né? A gente está falando sobre competição, né? Sobre um modelo competitivo. E aí eu reprovei, graças a Deus. E eu fui estudar mais e aí veio as questões, né? Comecei a estudar e aí o que é que eu vou fazer? A gente vai meio que na sorte às vezes, não, vou fazer isso, depois aquilo. E foi assim um pouco comigo. Eu meio que me influenciei muito pelo sonho do meu pai de ser engenheiro. Meu pai estudou engenharia, não chegou a concluir. É uma pessoa que me inspirou, sempre me inspirou muito, muito inteligente, sempre teve muito do meu lado ali, me apoiando, me instruindo. E era o sonho dele. Então, quando eu comecei a procurar o curso, eu fui aquele curso assim, não, qual que é o que eu consigo, tá mais próximo daquilo que eu gosto de fazer, mas eu vou ser bem honesta com você, foi Salamé Minguê, Unidunité, escolhido foi você. Na época, o do boom era engenharia de produção, eu sempre fui muito dinâmica, eu falei, esse aqui que eu vou escolher. Passei, né, pra você ter uma noção, na minha turma eram 50 alunos, e 5 alunos eram da escola pública, o restante era da escola privada e todo mundo já se conhecia. Então, eu já senti o impacto da exclusão ali. Né? Então, assim, eu vivi uma transição de carreira, falando para encurtar a história, minha primeira transição de carreira, quando eu comecei a ter acesso a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? E eu comecei a ganhar dinheiro, a crescer rápido. Com 4 meses de curso, eu já estava estagiando, em 3 anos e meio eu já era gerente da fábrica, e eu gostava demais daquilo. Né? Só que o que aconteceu? Eu tinha que trabalhar e estudar. E meu curso era vespertino. Às vezes eu tinha aula das 11 às 21 horas. Como é que eu ia trabalhar? Então, eu comecei a viver a primeira crise ali. Né? Porque foi a educação que me levou até ali, mas e agora? Sim. E aí eu tive a primeira oportunidade, na verdade, foi uma oportunidade que a vida me deu. Né? Eu tive a chance de contar com um parceiro incrível, que foi, na época, meu namorado, que ele sempre... A gente, na verdade, estudou para vestibular juntos, então a gente sempre esteve junto. E ele sempre ali do meu lado, dando todos os insights, né? Falou, olha, você é boa nisso, preste atenção nisso, você é muito boa nisso. Por que você não faz isso? Né? Que na época era fazer administração. Só que aí eu vivi a primeira crise, porque imagina, desistir da federal, desistir do sonho do meu pai, Sim. eu saí do interior porque eu queria passar na federal, porque era o meu sonho, porque era não sei o quê. Imagina desistir disso. Foi muito difícil. Eu tive que lutar com o ego, né? De desistir da federal, do status da engenharia e tudo mais, para ser feliz e fazer, e pensar assim, já que eu vou ter a oportunidade de mudar, então vou mudar para onde? E aí eu fiz uma viagem na minha biografia e cheguei onde estou hoje, né? Escolhi a área de vendas como a área, digamos assim, norteadora da minha carreira. Sim. Eu sou vendedora desde que eu nasci, assim, desde os 8 anos de idade, pra você ter uma noção, Ju. Eu brincava na minha principal brincadeira na escola, aos 18 anos, eu lembro disso, era fazer o cálculo de quanta tia da esquina deixava de vender porque ela não escolhia as balinhas certas. E eu fazia minha avó comprar, ela viajava para aqui, para Aracaju, para consertar a máquina de costura dela, Certo. e eu fazia ela comprar as balinhas para vender na caderneta, dividindo 2 por 5 centavos, comprava pelo prazer. Né? Então, assim, eu falei, eu sempre estive ligada à venda de alguma forma. Né? Só que na época que eu decidi fazer a transição, ser vendedor era a profissão escolhida pelo aquilo que não deu certo na vida. Né? E eu falei, eu não quero nem saber. Eu sou muito boa nisso aqui, e já que eu sou boa naturalmente nisso aqui, eu vou ser a melhor que eu já conheci. E aí eu tomei a decisão. Fiz outro vestibular, passei em primeiro lugar, fiz administração, passei em 3 universidades ao mesmo tempo, escolhi uma particular porque eu queria terminar logo. Sim. E aí aproveitei uma parte do meu curso e fiz a minha primeira transição de carreira. Que legal. E que foi super bem sucedida. Né? Parabéns. Eu estou numa nova transição agora, mas eu vou passar a palavra para vocês. Fala um pouquinho, Josi, da experiência sua nessa transição de carreira. Então, eu sempre trabalhei... eu tive uma formação familiar que me instruiu a ser CLT. Então, eu cresci nesse ambiente em que não sei qual era esse sentimento ardente de empreender que eu sempre tive. Não sei de onde veio, porque na minha família todo mundo praticamente CLT.
né? Então, eu fui ensinada a ser, mas dentro de mim sempre tinha algo que me movia para frente, né? Buscar mais. A buscar mais. Eu nunca aceitei. Obviamente, eu comecei como vendedora em lojas do comércio e sempre fazendo esse movimento de querer mais. E aí, sempre trabalhava e estudava, então a minha vida acadêmica, ela acabou ficando um pouco de lado, né? Terminei ensino médio à noite, porque eu já vendia, e aí essa vida de ter que trabalhar muito me privou um pouco a vida acadêmica, mas não a vontade de querer crescer de alguma maneira. Sim. E aí eu comecei a galgar mais espaços na área de vendas mesmo, né? Eu saía de uma empresa mediana para uma outra empresa melhorzinha e sempre buscando mais. Até o dia que eu resolvi de vez largar o CLT, e foi o dia que eu quase causei um infarto do miocárdio da minha querida mãe. Porque a base era isso, né? Ela achava, meu Deus, minha filha, você vai sair do CLT, e agora? Como é que você vai pagar suas contas? Trocar o certo pelo incerto, o certo né? pelo incerto, Mas que o incerto pode estar tanto certo. Porque, né? na verdade, o que é que eu sempre acreditei? Que o poder está no que você pode fazer, independente. Se eu empreendia nas empresas das pessoas, porque eu sempre tive cabeça de dono. Independente que eu fosse funcionária, eu ia entregar sempre o meu algo a mais. Sim. E chegava uma hora que dentro da organização não tinha mais espaço para mim, de tanto que eu entregava. Lhe entendo. Sentimento mútuo aqui. Não tinha espaço para mim. Poxa, eu tenho tanto para agregar e eu não consigo mais me movimentar aqui dentro. E agora? O que eu posso fazer? Então, eu tinha essa certeza que dependia de mim. Então, se eu fosse empreender e desse o melhor de mim, obviamente não tinha como não dar certo, né? Sim. E aí foi a minha transição de carreira, foi quando eu procurei Fanny. Quando eu a procurei, nesse sentimento, né, de eu vou empreender, mas por onde começar? Não dá também, gente, para largar o CLT e sair correndo para empreender. Tem que ter uma base, né? Não, tem que ter uma base financeira, tem que ter um planejamento para que a gente dê esse passo. E aí essa minha inquietação me fez procurar estudar de que maneira eu ia fazer isso. Aí foi quando eu conheci Fanny, e que me deu toda a base e o suporte para que eu pudesse dar esse passo de fazer a transição de carreira de uma maneira segura, né? Perfeito. Ju, só pegando o gancho da Josi, porque eu lembrei de uma coisa, assim. Ao longo desse processo de desenvolvimento humano que nós vivenciamos na nossa vida, existem várias crises que a gente vive. Tem até nome para essas crises, né? Então, por exemplo, ali a gente tem, entre os 28 a 35 anos, a gente tem uma crise que ela fica ali beirando esse tempo, que é a crise dos talentos. Certo. Né? Aí a gente começa a se perguntar, o que realmente eu sei? Em que eu sou boa? Sim. Né? E essa cobrança leva a gente a estudar, a procurar cursos, formações, a se questionar muito o que a gente sabe fazer de melhor. E aí, seguindo disso, tem outras crises, né? Tem a crise, por exemplo, da autenticidade, que aí já é mais ali dos 35 até os 42. E que aí você perguntar, meu Deus, qual é o legado que eu quero levar para minha vida? O que eu sou? Quem eu sou? Sim. E aí você começa a fazer vários questionamentos. Então, essa fase que a Josi viveu, e aí você começa a vivenciar também esses questionamentos, assim, onde é que eu quero estar? Né? De que forma que eu quero contribuir de fato? O que faz sentido para mim? Essas perguntas, elas começam a permear a nossa mente, a gritar no nosso ouvido. E fora ali, até os 28 anos, a gente vai meio que recebendo as oportunidades da vida. Não é? Isso. Alguém te indicou, alguém chegou. Mas quando chega dos 28 mais, você já está naquela fase assim de estruturação de vida, de batalhar pelo seu espaço, né? Você começa a selecionar mais. Com certeza. A escolher qual é a batalha que você quer entrar. Então, é onde esse processo de autoconhecimento que a gente vivencia no design de carreira é tão importante, porque você vai entender o que forma a sua identidade profissional, quais são os seus valores, que norteiam as decisões que você vai tomar, para que você tome as melhores decisões. Com certeza. Porque a gente, às vezes, tem aquela visão de que a vida profissional e a vida pessoal, né, é separada. Não existe. Cada vez mais a gente está provando que isso não existe. Nós somos um ser sistêmico. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Embora cada fase da nossa vida vai requerer algo da gente. Sim. Né? Uma hora você vai
a ser mãe vai tomar a cena da mulher. Sim. Né? Às vezes, uma outra coisa rouba a cena da nossa vida. Né? E aí, a gente vai precisar gerir isso. Mas a carreira, ela vai permear tudo. Porque quanto tempo você fica no seu trabalho, Ju? Quanto tempo? Do seu dia você trabalha. Olha, eu acho que quase 24 horas. Então, se A gente leva trabalho para casa, se né? você está infeliz no seu trabalho, o que acontece? Sua vida vira um inferno. Então, assim, cada vez mais a gente vai entendendo que você pode não trabalhar por amor? Pode. Tem gente que encara trabalho só como trabalho. E tá tudo bem. E se realiza de uma outra forma num hobby. E ok. Porque às vezes já construiu algo tão sólido que não vale a pena simplesmente abandonar. Não é algo que lhe aflige. Então, a pessoa consegue complementar esse lado do prazer em outras faces da vida. E tá tudo bem. Mas se você consegue trabalhar bem, trabalhar por amor e ser reconhecida, ainda é melhor. Né? Então, a gente busca isso. Então, esses questionamentos que a Josi falou, se você observar, são eles que levam a gente a provocar mudanças e sair da zona de conforto. Sim, com certeza. Pois bem, esse final de semana agora eu assisti um filme que eu acho que vai calhar muito para o nosso tema agora, que é Elementos. Não sei se vocês ouviram falar. Ainda não. Enfim, é um filme de criança e eu fui com meu menino. E ele fala o seguinte, sobre a água, os elementos, né? A água, o fogo, e aí existe o faísca e a gota. Faísca é o fogo e gota é a água, tá? São elementos. E o que fala no filme que eu achei bem interessante, que é sobre transição de carreiras, Faísca, ela é criada para assumir a loja do pai, certo? Só que não é o sonho dela. E gota aparece na vida dela. Gota é água. Gota não se mistura com faísca, com fogo, certo? Só que eles se misturam. No final, a mensagem que o filme quer passar é que eles se misturam sim, que eles podem ficar juntos sim, independentes deles serem água e fogo, certo? E aí, Gota aparece na vida dela para mostrar para ela que ela não precisa seguir o caminho que o pai quer. Que a loja pode seguir, sim, sem ela, sem o sonho dele. Ele vai morrer, ele vai falecer, porque tem uma hora que os nossos pais, né? Sim. Enfim. E o pai dela sempre quer prepará-la. Ele sempre tá ali, treinando. Agora não é a hora, Faísca, agora não é a hora. Mas chega uma hora que ela não quer aquilo. E aí ela mostra pro pai, mas ela tem muito medo de mostrar isso pro pai, com medo dele morrer de infarto, de não aceitar aquilo. Sim. E aí, muito sabiamente, Gota entra na vida dela, com jeitinho, ela fica com raiva, sai dele. Não é você que eu quero pra minha vida, mas ele... Chega a me arrepio de falar. Ele insiste em mostrar pra ela que o caminho não é aquele, que ela tem outros caminhos. Ela é muito boa em fazer vidro. E ela faz o vidro ali de um jeito, enfim, vocês têm que assistir o filme, que é perfeita a mensagem que passa. Menos spoiler. Brincadeira. Aí eu lembrei disso, a transição de carreiras. A gente às vezes é criada para um modo e a gente vive o sonho de outras pessoas e esquece do nosso, né? Então, eu vou falar um pouquinho de transição da minha carreira. Eu já ia te perguntar se eu estou ansiosa agora para conhecer a sua. Vamos lá. Eu já mudei muito nessa vida. Eu sou uma pessoa que sempre estou buscando algo novo. Eu sempre estou buscando mais e mais e mais. Meu marido costuma dizer o seguinte: Juliana, você gosta de sarna para se coçar. Então, eu não gosto de nada que me deixe muito quieta, muito cômoda. Você sabe que isso já faz parte da sua identidade profissional, né? Justamente, né? Eu gosto de problema, gosto de resolver Provavelmente problemas. você tem uma identidade muito para desafio, que é muito parecida com a minha também. Por exemplo, no design de carreira eu tenho uma meta. Eu não fico mais de 6 meses com o cliente. Porque é o tempo que eu preciso para entrar num novo desafio. Quanto maior o problema, mais animada eu fico. Então, eu costumo dizer que eu sou resolvedora de problemas. Uma ótima vendedora, adoro então, problema. Quanto mais difícil o problema, significa dizer que eu tenho mais oportunidade. Né? Isso, recentemente aprovaram a reforma tributária, né? A gente dormiu e acordou com a reforma tributária aprovada. No mesmo dia do thread. Eu até postei dizendo, acho que o thread surgiu pra gente esquecer que a reforma tributária está sendo aprovada. Mas, enfim, o que acontece? A reforma tributária vai trazer muitas oportunidades para contadores, para advogados. Então, por que não gostar da reforma tributária? Estou amando. Que venham muitas leis complementares. Vai surgindo aí que eu vou adorar. Vai surgir a oportunidade, a gente vai ter que se adequar. Né? A gente vai ter que estudar. A gente vai ter que ver caminhos melhores para as pessoas se adaptarem a uma nova tributação,
a pagar menos impostos de forma correta, né? Isso, Mas vamos voltar. Vou falar da minha transição de carreira. A gente vai seguindo e às vezes vai desviando da pergunta, né? A minha primeira transição de carreiras foi em 2008. Eu sempre atuei lá na área bancária. Estagiei na Caixa Econômica, estagiei no Banese e depois eu entrei como estagiária no Banco BMG, Banco de Empréstimos, né? Mas logo depois eu fui contratada. Poucos meses depois, 3 meses, eu acho. Enfim, por quê? Eu sempre fiz o mais, né? E aí a gente tem uma hora que a gente é reconhecida. Surgiu a minha oportunidade, eu entrei no Banco BMG. E em 2008, eu adorava trabalhar com banco, né? Sempre estar ali naquela parte atuando com empréstimos consignados para empresas. Eu também trabalhei nessa parte. E veio a crise de 2008. E o que é que banco faz? Sai cortando o funcionário. Ele não quer saber sua competência, o seu currículo, se você trabalha bem, se você não trabalha. A prioridade é custo, né? Corta e tchau. Demitida. É simples. E aí eu levei isso, eu refleti. Eu disse, por que eu vou investir na minha carreira em banco se na hora que vier uma crise você é demitida e tchau? Então, assim, o que adianta você ser uma boa funcionária, você se especializar? Não quero mais banco. Cismei de banco. Mas foi uma decisão tão rápida assim, tá? Os meus colegas diziam, não, Juliana, mas você não vai arrumar outra carreira que ganhe tão bem em banco quanto você ganha em banco, não. Se não tem problema, eu vou dar uns passos para trás. Mas só que, pelo menos, eu vou estar com os meus pezinhos no chão. São os passos para trás que, mais na frente, eu vou ser recompensada. Dito e certo. Dei muitos passos para trás, tá? Porque banco, a gente ganha comissão, né? São empréstimos, enfim. Não vai entrar nessa seara. E dei muitos passos para trás. Eu fui virar assistente financeiro mesmo. Eu era formada já, tá? Mas meu pai me dizia o seguinte, eu levo isso para a vida e digo para quem trabalha comigo, quem está iniciando, já fui professora, eu levo isso para os meus alunos também. O que é que eu falo? Às vezes a gente tem que pagar para trabalhar, até para ter isso no currículo, né? Então... São decisões estratégicas, né? Eu esqueci o financeiro, tá? E realmente eu estava pagando para trabalhar, porque o custo que eu tinha com combustível, enfim... Mas... Você negociou com sua carreira, eu né? negociei um pouquinho. Logo depois, meu salário foi aumentando. E aí, de assistente financeira, eu virei analista. Depois, me jogaram para uma outra empresa do grupo, que era um hotel. E aí, eu fui percorrer todas as cadeiras, financeira, contabilidade. Então, assim, hoje eu tenho uma gama de conhecimento que o dinheiro não paga isso. E aí, eu virei controller. De controller... eu virei trainee de gerente geral. Então, eu transitei bastante em carreiras. Mas parei aqui também, tá? Saí da hotelaria. Por quê? Para você ser hoteleira, você precisa desapegar de onde você... o crescimento, você gira no país inteiro. Eu já estava na trainee de gerente geral. Eu já tinha substituído um gerente geral no hotel que eu estava. Mas eu tinha 2 filhos já. Eu não estava aberta para mudança de cidade. Era casada. Isso. Sou casada. E não estava aberto para mudança de cidade. Então, o que adianta eu estar investindo em trainee de gerente geral? Apareceram 3 oportunidades, gente. Eu fechei as portas das 3. Estagna ali, né? Pronto. Eu fechei 3 portas. Eu dei 3 nãos para a bandeira que eu trabalhava. O primeiro, o segundo, o terceiro, eu tô fazendo o que mais? A empresa já te olha de forma diferente. Juliana, até meu próprio gerente, ele disse, Juliana, você não vai ser gerente geral, porque você precisa estar aberta. E para controller... só se você for para o outro hotel maior da bandeira. Mas assim, e aí pronto. Eu saí do hotel. Fui demitida, mas saí pela porta da frente. Passei um momento ruim da minha vida com a minha mãe, que teve câncer. Eu perdi minha mãe. E aí, né, a gente não fica com a cabeça muito boa. E para a empresa privada, tem uma hora que, se sua cabeça não tá boa, você é descartável, né? Geralmente, quase sempre. Isso. Pronto. É raro, mas acontece toda hora. Eu fui descartada, mas pela porta da frente tudo bem tranquilo. Beleza. Fiquei meio desesperada, não vou mentir. E agora? Trabalhei 9 anos. Porque mexe com a questão da segurança, né? Justamente. Empreender tem muito disso, Justamente. Assim. Quando a gente avalia, por exemplo, a identidade profissional de uma pessoa, a gente precisa entender até que ponto ela está disposta ao risco. E se a pessoa ela tiver uma âncora de carreira, por exemplo, que é a segurança,
ela provavelmente ela não vai conseguir com tanta facilidade seguir uma carreira de empreendedorismo, ela vai seguir um caminho de concurso, né, de maior, que dê a ela maior estabilidade. Né? E mesmo que ela decida empreender, ela vai ser aquele empreendedor pé no chão demais, que se essa pessoa tiver um sócio ou uma sócia que seja mais ousada, é o que vai equilibrar ali o crescimento daquele negócio. Senão, ele vai crescer assim muito lentamente, sabe? E tá tudo bem, porque às vezes, e é o que eu converso e estimulo muito isso dentro do processo design de carreira, que é a visão de sucesso. Então, se eu fosse perguntar para você hoje, no momento da sua vida, o que é sucesso para você, pode ser totalmente diferente do que é sucesso para a Josi. E que é totalmente diferente do que é sucesso para mim. Sim. Né? E a visão de sucesso de cada um é quem vai nortear você para a sua realização profissional. E aí é descolar da realidade, da sua visão de sucesso para a visão de sucesso que implantaram em você, menina, é outro parto, viu? É uma luta de ego. Porque você precisa desapegar, que foi o seu processo que você viveu na sua transição de carreira. E tem uma frase que eu digo, quando a dor de sair é menor que a dor de ficar, você muda. E aí você encara a transição. Isso é qualquer transição. Sim, sim. Você para pra pensar. Sim, não. Né? Então, Sim, assim, você falando sobre isso, eu observo diversos pontos, assim. E o principal deles é a questão dos valores. Provavelmente você deve ter um valor familiar muito forte. Sim. Então, se a família é um valor muito forte para você, nada vai competir com a decisão que você vai tomar. Isso vai estar sempre no centro das suas decisões. Se for interferir na qualidade de vida que você tem hoje com a sua família, é muito caro. E aí não vale a pena. Não vale a pena. E aí tá a decisão tomada. As decisões, elas ficam muito mais fáceis quando a gente descobre os nossos valores, né? E a gente identifica o que traz pra gente a nossa realização profissional como identidade. Perfeita colocação, gostei. Nada como falar com uma pessoa que tem a parte técnica, né, Josi? Bom, e é isso. Eu passei essa transição de carreira. Quando eu saí do hotel, eu achei que o mundo ia se acabar, que não ia ter mais espaço para mim, mas pelo contrário. Eu dei uma volta por cima, assim, que eu acho até que eu perdi muito tempo. Você sabe, presa. Não, nem um pouco. Eu falei a minha aqui, tipo assim, corrida, né? Mas eu tenho uma história bem parecida. Que ela conta essa história. Depois que você tem um match aí. E, enfim, depois a gente percebe que tá tudo bem. Que ninguém vai morrer. E que o conhecimento que a gente pegou nesse período, ninguém tira, gente. O medo, ele é paralisador, demais. Demais. Enfim, essa foi a transição de carreira que passei. Teve e outra também, mas que hoje você atua em várias frentes. Em várias frentes. Eu diversifiquei. Diversificou, né? Portfólio. E adoro, viu? Porque acho que é uma forma até de agregar mais renda, né? Então... Sim. E são decisões, mas eu quero ouvir você, Josi, e depois eu só vou anotar aqui, pra não esquecer. Mas fala e conta aí, por favor. Agora eu vou tomar a entrevistadora. Muito bem. Então, o meu desafio também de carreira, que eu contei muito resumidamente, mas, na verdade, na pandemia eu fiquei desempregada, né? Na pandemia toda. E foi nessa... eu fui descartada de uma empresa assim que chegou a pandemia, era da área de eventos. E aí, assim que veio a pandemia, o setor de eventos foi o primeiro que parou. Sim. E automaticamente eu fui descartada, né? Fiquei literalmente sem nenhum tipo de renda. Eu sou uma pessoa que adoro me movimentar. E foram, assim, os piores momentos da minha vida, ficar na pandemia desempregada. E foi justamente aí que a gente se conheceu, né? No meio da pandemia, eu desesperada, eu sentei na cadeira na frente de Fanny, com o mundo jogado aos pés dela, assim. Me ajuda, me ajuda, porque eu quero empreender, né? Eu sempre tive esse sonho, não sei em que. Então, foi justamente essa fase da crise que ela conta, que tem uma crise de identidade, que você se pergunta por que você veio, qual é a sua missão, por onde seguir. E aí foi quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento para poder me fortalecer, para então começar essa jornada de empreender. A Josi, ela tem uma âncora de carreira muito forte, que é o serviço e dedicação. Eu também tenho.
Sim. que você precisa sentir que você está contribuindo para o crescimento das pessoas, ou da humanidade, ou de alguma coisa, para você sentir que aquilo que você está fazendo vale a pena. Sim. Então, não adianta o dinheiro pelo dinheiro. Sim. Se ela estiver ganhando muito dinheiro, ela não estiver sentindo que ela está transformando, contribuindo, então ela tinha uma vontade muito grande de contribuir. Sim. Mas ela não sabia o que, para onde, o que fazer com toda essa vontade que ela tinha. E então, foi um processo devagarzinho ali de descoberta para que ela conseguisse perceber essa força que ela tinha dentro dela. E cada dia mais eu sei que ela se surpreende com ela mesma. E é o que você falou, às vezes a gente tem uma visão limitada da gente. E isso vou abrir uma aspa bem grande aqui, isso é uma característica das mulheres. Das mulheres, Nós fomos levadas por uma questão de constituição histórica mesmo, a duvidar muito do nosso potencial, a acreditar que a gente nunca é boa o suficiente. Sim. Então, a gente sempre tem que ser mais competente, a gente precisa provar muito mais que a gente está apta para fazer alguma coisa, né? Que a gente tem o perfil correto para aquilo. Né? Eu já perdi diversas oportunidades de carreira porque eu era mulher. Quem nunca? Então, quando eu, inclusive, criei o design de carreira, foi por conta disso. Foi por conta de uma crise de identidade muito forte que eu vivenciei na minha carreira. E, na verdade, foi uma crise de talento primeiro. Eu falei, mas o que é que eu sou boa? Isso aqui, e aí eu quero crescer, e aqui está me limitando, e o que é que eu vou fazer? E aquela angústia, né? Foi uma crise muito forte que eu tive, que me levou a estudar ainda mais sobre carreira. Sim. Né? Entender quais eram as dificuldades que todo mundo passava nas carreiras. E aí eu comecei a perceber que todos aqueles sintomas que eu estava tendo traziam um recorte das mulheres. Eu não estava sozinha. E aí eu falei, não, eu vou criar o design de carreira focado para desenvolver a autoconfiança das mulheres, para que elas conquistem autonomia profissional e realização profissional com mais autoconfiança. Que elas cheguem para a briga. Né? É libertador, gente. É assim, você entrar em contato com o seu poder, com o seu lugar de fala. Você se sente confortável, sabe? De fazer o que você está fazendo. Chega uma hora que até você sente orgulho, né? Porque justamente o fato da gente não ter muito espaço acaba que a gente se apaga, mas quando você se conecta com a sua essência, com aquilo que você verdadeiramente acredita, é poderoso. É muito bom, assim, que outras mulheres, né? Que mulheres como você, Fanny, possam ajudar outras mulheres. Sim. Que a gente sempre tem nossas crises, né? A gente tem até o nosso período menstrual em que a gente fica meio xoxa, meio murcha. Nós somos cíclicas. Né? Vocês acreditam que eu tenho uma musiquinha que eu adoro? Quando eu tô assim meio down, quando eu acho que eu não vou conseguir, eu escuto uma musiquinha que me levanta. Qual é? É uma de Xuxa, que é Lua de Cristal. Ai, sim. Agora, tipo assim. Eu adoro essa música, ela me levanta. Eu também. Porque ela me diz o seguinte: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então, assim, não tem nada que me segure. Nada que me segure. E quando você fala sobre isso, né, eu lembro que no auge da minha crise foi assim, eu sentir que eu tinha todo o potencial, eu sabia o que eu sabia, mas na hora que eu ia me colocar para fazer, eu sentia um medo, que eu não sabia de onde ele vinha, que me fazia paralisar. Então, aí eu entrava em crise profunda de pensar assim, mas eu sei que eu sei, por que eu não consigo? E aí eu comecei entrei em vários processos de autoconhecimento, precisei de ajuda psicológica para vivenciar essa fase. A ajuda do meu parceiro, que sempre é meu outro psicólogo, orientador que eu tenho, graças a Deus, né? Que sempre está do meu lado para trazer esses insights, né? E é muito importante saber que você tem com quem contar. Sim. Sabe? Ter ajuda e mais do que isso, aceitar ajuda é extremamente importante. Porque o que acontece? Se você não busca ajuda nessa fase, a chance de você viver uma frustração profunda que te coloque dentro do percentual de pessoas que são que já estão na fase de desengano, existe... Ai, agora não fugiu o nome. Mas existe um percentual de pessoas que... Desalento, que chama. Se você for lá no IBGE e perguntar lá quem são hoje, quantos brasileiros hoje estão em estado de desalento, que são aquelas pessoas que já nem querem mais trabalhar. Elas já não têm mais expectativa de trabalhar com nada na vida, porque já entrou no... Ela não tem mais perspectiva nenhuma. E são milhões de pessoas. Sim. Né? Então, você vive uma frustração tão profunda que você se invalida.
sabe? Então, eu tive a chance, graças a Deus, o apoio. E aí é onde entra, dentro do design de carreira também, a importância do desenvolvimento espiritual na sua vida. Não importa a tua religião. Você precisa acessar a sua espiritualidade, porque ela também te dá força para você viver os seus processos. Então, não dá para viver um crescimento de carreira olhando só para o material. Sim. Tá? Então, hoje você falou... Por que eu lembrei disso? Você falou, eu me arrepiei. Quando eu tô triste e eu fico... Por algum motivo eu fico triste, eu ouço uma música que fala que tudo eu posso conquistar. Então, saber quais são as suas fontes de fortalecimento. De força, Onde é que você se nutre? É a tua família que te nutre? É a tua religião que te nutre? Eu sempre busco ir chegando nesses acessos. E, graças a Deus, quando eu vivi esse momento, eu tive em quem me amparar. Eu tive minha família que me apoiou, eu tive meu relacionamento que me apoiou, eu tive ajuda profissional para isso, né? E o que aconteceu? Agir apesar do medo. Né, Júcia? A gente conversa muito sobre isso. Eu tô com dúvida, eu não sei se é isso, mas eu já fiz as melhores análises que eu pude, eu considerei as minhas emoções, porque às vezes a gente quer ser racional demais, e principalmente mulher muito intuitiva, mulher muito sensitiva. Não dá para tomar decisão sem considerar isso. E às vezes a gente erra muito por causa disso, né? Sim. Porque a gente quer só ser a super racional e não considera as nossas emoções. Sim. Inclusive, eu vou deixar como dica aqui. Se você tem uma decisão muito importante para tomar na sua carreira, não considere apenas o racional. Sinta, né? Sinta se o caminho é esse, se faz sentido para você. Se traz paz. Se te traz paz, né, Júcia? Então, E aí, houve uma virada no design de carreira. Ela não é um processo, não é uma jornada só para mulheres. Porque o que eu descobri? Muitos homens também sofrem com o processo de autoconfiança e autoestima, só que eles têm muito mais dificuldade de pedir ajuda e de demonstrar fraqueza. Então, eu comecei a atender muitos homens com o perfil de dificuldade de desenvolver o seu potencial por conta da insegurança. Entendi. A gente tem que ter fé também, né, Fanny? Com certeza. A fé... Primeiro você põe a fé, depois Deus põe o chão, né? Se não tiver primeiro o Deus, né? Você conhece isso? Falo isso sempre. E você Se você também, não colocar o pé primeiro antes de Deus colocar o chão, é porque você não tem fé. Você conhece essa história? Conheço. Todo dia, né? Demais. Ó, o vendedor vive de fé. Eu digo isso. Josi tem uma carreira na área de vendas, né? Que ela descobriu. Conta isso. Ave Maria, eu amo vender. Ela me deu o desafio, inclusive, de... Vendas é tudo hoje em dia. E aí, tudo começou com os desafios que ela me coloca, né? Você consegue. E aí eu descobri que realmente eu gosto de vender, porque o que é a venda? É você solucionar a dor de alguém. Então, o que mais mágico existe na vida é você saber que uma pessoa precisa de ajuda e você proporcionou isso. Porque a gente tem uma crença que vender, você vai estar tirando algo de alguém, que é o que a gente... não, eu vou fazer a pessoa gastar dinheiro. Então, é uma crença sua de dinheiro que te traz essa trava com relação a vender. Mas não. Imagine o poder que eu teria de vender uma mentoria que vai trazer para a pessoa algo que eu passei. E que eu sei o quão grandioso isso é. Então, por que não proporcionar isso ao outro, né? E que não é sobre dinheiro, é sobre a transformação. Sobre destravamentos. Sobre destravamentos. Impulsionamentos de carreira. Isso. E é isso que traz, assim, esse movimento e esse investimento que a gente faz na gente que nos leva para um próximo nível. Sim. Por mais que você não tenha uma carreira acadêmica, por mais que você é CLT e não quer sair, mas você quer construir uma carreira dentro do lugar que você está, você tem que dar o passo, né? Tem que dar o passo para algum lugar, você precisa investimento, né? Eu estou sempre investindo na minha carreira. É uma mentoria de oratória, é um mestrado, eu nunca paro. Curso eu tenho, assim, é um treinamento fora daqui. Eu fui agora para um evento da Conta Azul, que é um sistema financeiro, né, e contábil. Gente, eu gastei um dinheirinho bom, mas assim, é um investimento né? É o hotel, é a passagem, é o próprio evento. Isso. E aí, eu vou falar sobre isso também, porque essa história de crença é muito complexa. Você entende isso, né? E quando a gente fala sobre carreira,
nós temos um ponto que também é uma chave que a gente vira, né? Que é essa questão do quanto que eu posso ganhar. Pelo meu serviço, pelo meu salário. A gente, de tanto que às vezes a gente ouviu não pode, não é para você, e aí você cresce e se desenvolve acreditando que você tem que tá bom até ali, né? Que chegar em determinado local não é para você. Às vezes você chega num sucesso e você não consegue sentir prazer. Eu já atendi clientes com falta de prazer no sucesso por não se sentir merecedor. Porque não se sente preparado e pronto. É como se não fosse para aquela pessoa. Então, outra coisa que acontece, você não consegue nem vislumbrar a perspectiva de ganhar muito dinheiro. Porque também não é para você. Então, você não sabe nem cobrar. Você pede desculpa por cobrar pelo seu serviço. Você acha que você tem que dar. Entendi. Você já passou por isso? De cobrar muito barato pelo que você faz? E não achar que você tem potencial? Então, já fiz até de graça. Eu também. Até sem cobrar. É uma chave que, como eu sou vendedora, e eu sou consultora de empresas de high ticket. Então, assim, eu nunca tive medo de cobrar. Agora, olha que... Aí eu vou entrar agora numa história que eu quero que ela conte. É o seguinte, eu sou especialista na área de vendas, eu sou vendedora nata. E o que acontece? Quando chegou na hora que eu que eu fiz a segunda transição de carreira, que foi, agora eu quero desenvolver o meu sonho de ser dona do meu próprio negócio, porque eu já era dona do meu próprio negócio aos 8 anos de idade. Né? Então, isso vibra em mim, eu nunca quis fazer concurso, eu sempre fui boa de prova. Sempre gente, eu não nasci para isso, eu nasci para ter meus negócios. Entendi. Não é um só. Isso sempre foi muito forte em mim. Aí eu falei, chega de fugir disso. Eu vou planejar minha transição de carreira. E aí, o que acontece nessa história toda? Eu me deparei com o momento de me vender. Gente, eu travei. Eu não sabia me vender. Eu era especialista em vendas. O que você botasse na minha mão, eu vendia. Eu entendo perfeitamente. Tudo. Mas na hora de falar sobre mim, de me vender, não saía. E aí eu entrei em crise também por causa disso. E aí eu comecei a identificar, esse também não é um problema meu. Isso é um problema de muita gente. Muitos. Né? Então, não é só vender alguma coisa, é vender o que você faz. Você sempre acha que está faltando alguma coisa. Você sempre acha que não está bom o suficiente. E que não merece o tanto que... Até que alguém valide. Às vezes, você precisa que alguém valide para você dizer assim, realmente vale. Olha, alguém pagou. Alguém... Sabe, o primeiro dinheirinho caiu. Olha, alguém viu valor nisso. Até que você vai ganhando confiança. Então... eu tive que passar por todo esse processo. E aí a diferença do coaching, mentoring, né? Que é você ter a experiência de quem passou pelo processo para te orientar. Não é só o conhecimento. Sim. É a experiência que conta. Né? Então, hoje, quando eu sento para orientar alguém e falo, olha... E eu respeito o tempo dessa pessoa para esse desenvolvimento, né, Júcia? Às vezes eu dou uma prensazinha, mas geralmente eu vou pelo caminho do carinho, né? Sim. Do afeto. Todo mundo tem seu tempo. Não é tão simples quanto às vezes a gente se cobra que seja. Falar na câmera, destravar, falar o que você pensa. A gente tem muito medo do que o outro vai dizer sobre o que a gente está falando. As críticas. Fanny, pelo tempo, a gente tem outros episódios pela frente. Temos muito a falar ainda. Mas eu queria que você falasse sobre o seu curso do dia 22 de julho. A imersão. Fale para todo mundo o que é que vai estar dentro do curso. Explique detalhadamente para que a gente tenha muitos inscritos. Então, é assim. Na verdade, o que acontece? O design de carreira é um processo único, né, muito particular de cada pessoa, de cada profissional que chega até mim. E o que acontece? Hoje eu não tenho a possibilidade de atender tantas pessoas quanto eu gostaria. Eu ainda presto serviço para a instituição de ensino, né? Que hoje eu estou como gerente regional. Então, gasta um tempo meu para isso. Eu tenho minha empresa e eu precisava alcançar mais pessoas. Porque eu vivi processos muito intensos que eu pensei assim, poxa, quantas pessoas estão passando por isso? Eu gostaria de alcançar mais pessoas. E eu desenvolvi uma metodologia, adaptei a metodologia individual para que ela pudesse ser vivida em grupo, de uma forma imersiva. Então, na verdade, não vai ser um curso, vai ser uma imersão. Você vai
praticar durante toda essa imersão, esse mergulho na sua autobiografia, identificar que forma a sua identidade profissional, quais são os seus principais talentos, quais são os seus pontos fortes, pontos de melhoria, como você junta tudo isso e, mais importante, como é que você vende isso para o mercado. Os gatilhos de vendas vai sair nessa imersão. Como é que você faz para destravar isso, para se enxergar como um potencial? Eu aprendi, até mesmo por uma questão de vivência, né, que todo mundo pode contribuir para o crescimento de alguém. Então, alguém sabe mais, que vai ensinar para alguém que sabe menos, que vai ensinar para alguém que sabe menos ainda. Então, você sempre pode ter algo para vender para alguém. Mesmo que você seja um intraempreendedor, mesmo que hoje você seja CLT, mesmo que hoje você queira, de repente, planejar uma transição de carreira, ou se você chegou no estado que muita gente chega, que assim, olha, não aguento mais, chuta o pau da barraca, e aí faz, às vezes, da pior forma, que a maioria das pessoas faz assim, né? E agora? E tá com o pipi na mão, sabe o que fazer. Participa da imersão Design de Carreira. A ideia é que vocês tenham uma orientação para que você saiba dar os passos que você precisa de forma estratégica e assertiva para alcançar um sucesso que faça sentido para você. Perfeito. Dia 22 de julho. Já estou inscrita. Você também, Josi? Com certeza. Estaremos lá participando. Eu esqueci de falar, eu não estou sozinha, tá? Eu tenho outros profissionais que também estão fazendo parte dessa imersão. Então, eu tenho, por exemplo, o Henrique Batinga, que é especialista em marketing digital e vendas também. Eu tenho a Marina Albuquerque. Temos quantas vagas ainda, Fanny? Olha, a gente tem 30 vagas ainda. 30 vagas? Eita, vamos correr então, viu? Tá acabando. Assim que acabar o programa, eu vou me inscrever, tá? Eu vou então, deixar. A gente tem 28. Tem 28, exatamente. Então, por favor, fique à vontade para participar. É um convite para a gente co-criar juntos, né, a carreira que faz sentido para você. Perfeito. Para se inscrever, tem algum telefone que você possa fornecer? Sim. É o 79998556812. O meu @, é @Fanny Adams. O meu @, é contadora _Ju Alcântara. Eu sou a Josi Xavier. Muito bem. E tem um site também que é o designdecarreira.com. Ok. Tá. Obrigada, meninas, pela participação. Eu que Vai agradeço. ser o primeiro episódio da gente, de muitos, que a gente finalzinho. possa... Acabou. Foi tão bom que o tempo passou rápido, né? Verdade. Vai ser o primeiro de muitos episódios para a gente tratar sobre carreiras. Claro. Tem muita gente que está perdida, sem saber. Né? Não é fácil. Não é fácil. Nosso público também são jovens da advocacia, jovens da contabilidade, que precisam de orientação nessa área, de qual carreira seguir, se vai seguir na área de fiscal, na área de civil, enfim. São tantas áreas, na área de contabilidade tem o financeiro, são tantas áreas que a gente precisa de uma orientação. Sim. E usar menos o parâmetro do outro, né? Do outro. A gente sabe que o mercado ele é um agente regulador, não tem como. Você vai fazer um curso, você tem que ter aluno. Você vai dar um curso para quem? Se ninguém quer comprar. E tudo bem, é um agente regulador. Mas por que você vai fazer algo que o outro está fazendo, como o outro, sempre o parâmetro? E por que o parâmetro nunca pode ser você? Sim. E outra coisa, a gente está vivendo um mercado diferente. Por exemplo, na contabilidade, falam-se muito que a contabilidade vai acabar. Mas será que vai acabar mesmo? Ou a gente tem que dar uma mexidinha, dar uma aprimorada? Colocar a sua personalidade no que você faz. Justamente. E mudar. Ao invés de ser um emissor de DARF, você seja um consultor. Esteja ali ao lado do empresário para auxiliá-lo nas tomadas de decisões. Bem assim na área de advocacia, na área de administração e em diversas áreas. A gente precisa... dar uma modificada, e isso com uma pessoa técnica, né? Uma imersão, seja... Orientação. Uma orientação. É isso, obrigada por Imagina, agregar o programa. Eu agradeço. Vamos fazer muitos, que a gente tem muita história para contar, muitas experiências. Foi bem resumido hoje. Foi. Inclusive, eu tenho muitas outras transições para falar aqui. Então, a minha virada de chave, quando eu virei empreendedora, contábil. Obrigada, meninas. Obrigada, Ju. Obrigada.